Olá, amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para ministrar um pouco da palavra, aprendermos um pouco da palavra junto, e eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Então, abre o teu coração para tudo aquilo que Deus quer acrescentar. Como eu sempre digo, não é o fato de você se expor à palavra, mas é o que você faz com aquilo que você ouve quando você se expõe à palavra. Então, a palavra ela vem para transformar a nossa vida, vem para nos modificar, e eu creio em Deus nos alcançando nessa noite através da sua palavra. Amém? Pai, nós queremos te exaltar nessa noite, te bendizer e glorificar o teu nome, te agradecer por essa oportunidade de podermos compartilhar da palavra com os nossos irmãos, Senhor. Fala aos nossos corações, fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos. Nós queremos te bendizer, te louvar e te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, amados, a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 14, ela diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu creio que é um tempo de nós estarmos buscando a palavra de Deus e estarmos sendo iluminados por ela, porque a palavra nos chama a nos despertarmos, ou seja, a palavra nos chama a sairmos de um estado de sono, né? Porque quando nós estamos dormentes ou estamos adormecidos, nós estamos em um estado de sono, ou de anestesia, né? A palavra nos chama a nos despertar, né? A nos levantar de dentre os mortos. E essa palavra mortos no original ela é a palavra necros, que significa inativo ou inoperante. Então nós precisamos estar operantes na palavra para que a palavra de Deus possa trazer o resultado na nossa vida, né? Então eu creio que é um tempo de despertar para a igreja, é um tempo de o Senhor falar aos nossos corações, assim como ele falou através do apóstolo João, lá nas cartas em Apocalipse, né? Então nós precisamos sair dessa inatividade ou dessa inoperância e estarmos operantes na palavra de Deus. E eu queria, nessa noite, né, estudar um pouquinho com você as cartas às igrejas. Nós precisamos entender e compreender um pouco do que se passava, do contexto histórico da época, e eu quero dividir isso com você nessa noite. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ou o livro da Revelação, o Senhor ele usa o apóstolo João para trazer um alerta às igrejas, ou um ensino, uma admoestação às igrejas. Mas nós precisamos compreender um contexto da época, o que estava acontecendo, porque o apóstolo João estava naquela ilha, porque ele estava preso ou exilado naquela ilha, né? E a história ela fala de uma grande perseguição que se levantou naquela época, quando o imperador Nero ele assume o império, né? E era uma pessoa totalmente louca, porque o imperador Nero ele coloca fogo na capital Roma, né? Ele manda matar a própria mãe, né? E quando ele coloca fogo na capital, ele coloca essa culpa nos cristãos, né? E ali começa uma grande perseguição. A partir dali começa uma grande perseguição. Então cristãos eles são mortos em praça pública, são jogados aos leões, né? E começa uma grande dispersão dos discípulos. E cerca de 2 anos após esses acontecimentos, o imperador Nero ele é deposto do seu cargo, e por conta disso ele se suicida, né? E quem assume é um outro imperador chamado Vespasiano, que é aquele que constrói o Coliseu, e durante a inauguração desse Coliseu, vários milhares de cristãos são mortos, ainda por conta dessa perseguição, né? E logo após
o reinado de Vespasiano assume Domiciano, aquele que foi considerado o segundo Nero, né? E também o primeiro a se declarar Deus e Senhor, né? E foi esse Domiciano que prendeu o apóstolo João na ilha de Patmos, uma ilha onde eram presos aqueles cidadãos de alta periculosidade que eram exilados naquela ilha, né, para que eles fossem isolados da sociedade, e ele envia o apóstolo João para lá. Segundo alguns historiadores, né, a Bíblia não relata, mas alguns historiadores, eles falam que o apóstolo João ele foi lançado num tacho de óleo fervente e não aconteceu nada com ele. A proteção do Senhor estava sobre a vida dele. Então, como não podiam matar o apóstolo João, exilaram ele na ilha de Patmos. E foi lá que o Senhor alcança o apóstolo e ele traz uma revelação, e ele traz um alerta e uma carta às igrejas. Lembrando a você que o apóstolo João, ele era, na ocasião, o último dos apóstolos, né? Todos os apóstolos do Cordeiro, e quem era os apóstolos do Cordeiro? Todos os apóstolos que andaram com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não era um apóstolo do Cordeiro, porque ele não andou com Jesus. Então, todos os apóstolos do Cordeiro, inclusive o apóstolo Paulo, já estavam mortos. E só restava o único representante do colégio apostólico, era o apóstolo João, e se encontrava lá na ilha de Patmos. E aqui, no versículo 10 do primeiro capítulo de Apocalipse, a palavra de Deus diz o seguinte: achei-me, o apóstolo João falando, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Versículo 11, dizendo: o que vês, escreve em um livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Sabe, amados, esses candeeiros de ouro, eles representam a igreja, ou as igrejas. Versículo 13 diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes, talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então o apóstolo João, ele tem uma visão do Senhor Jesus Cristo, e não é mais aquele Senhor que foi crucificado, que com o corpo debilitado, mas um Senhor com um corpo glorificado. Ele vê agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em seu corpo glorificado, e ele vai trazer uma revelação, ele vai trazer um ensino às igrejas, uma admoestação, uma correção, uma exortação, para que as igrejas possam se despertar, para que as igrejas possam melhorar e modificar aquilo que eles estão vivendo. Amém, amados? Então, aqui ainda, em Apocalipse, capítulo 2, o Senhor, ele começa a falar à primeira igreja. E diz assim, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Deixa eu trazer uma explicação para esse primeiro versículo. Está falando aqui que o Senhor, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, o Senhor, ele anda no meio da igreja. O Senhor, ele anda no nosso meio. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, o Senhor, ele anda no meio da igreja. A Bíblia diz que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, ele está no meio. O Senhor sempre estará presente quando a igreja se reúne. Nós não estamos sós. Então, o Senhor, ele anda no meio da igreja, e ele anda
com uma finalidade, e a finalidade é sondar os nossos corações. Porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê quando ninguém nos vê. O Senhor nos vê quando nós estamos sozinhos. O Senhor nos vê quando nós estamos trancados no nosso quarto. O Senhor nos vê quando nós estamos na rua. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece. Versículo 2, ele diz: conheço as tuas obras, o teu labor com a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suporta as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então o Senhor, ele começa a dizer que conhece as obras e começa a elogiar o trabalho daquela igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. E o que é uma igreja ortodoxa? Uma igreja que segue a doutrina. A igreja seguia a doutrina. E o Senhor estava falando de algumas coisas que eles não suportavam, elogiando, trazendo alguns elogios, mas o Senhor também traz censura para aquela igreja. Era uma igreja que preservava a doutrina, mas, segundo o versículo 4, uma igreja que tinha perdido o amor. E o versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e não venham a ti, e se não venham a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o Senhor diz que era uma igreja caída, uma igreja que não tinha o amor, que eles estavam preservando a doutrina, mas agora estavam fazendo no automático. Não tinha mais aquele brilho nos olhos, não tinha mais aquele desejo ardente. Era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor, que estava vivendo a doutrina, mas que estava agora ligada no automático, fazendo por fazer, ou fazendo por costume. Nós não devemos servir ao Senhor por costume, ou fazer porque devemos fazer. Nós devemos fazer porque amamos o Senhor. Devemos ter esse brilho, essa expectativa de estarmos envolvidos com a palavra e que coisas vão acontecer. Então o Senhor elogia a igreja, mas também o Senhor censura e manda aquela igreja se arrepender, ou seja, se levantar, se despertar, sair da inoperância, da inatividade e fazer alguma coisa. Ter uma modificação. Eu creio que nós estamos em tempo, amado, de uma modificação na igreja, onde nós devemos voltar ao primeiro amor e fazer com expectativa de que coisas vão acontecer, fazer com o desejo ardente no nosso coração, de querer conhecer mais a Deus, de buscar mais a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é. Amém, amados? Então, a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, a considerada igreja pobre. E ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Então o Senhor está dizendo: olha, eu conheço as tuas dificuldades, eu conheço a tua pobreza. Eu conheço que vocês têm limitações, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. E ele continua dizendo: mas tu és rico, tu és ricos. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens a sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Então era uma igreja que era considerada pobre, mas o Senhor está dizendo: vocês podem não ter recursos, vocês podem não ter condições,
mas vocês são ricos porque vocês têm a palavra, vocês permanecem na palavra, vocês permanecem na doutrina, vocês permanecem no amor, fazendo com expectativa, crendo na palavra, fazendo porque vocês amam ao Senhor. Então nós vemos uma mudança aqui agora. Porque a primeira igreja ela teve elogios, mas ela também teve censura. Já essa aqui, ela só tem elogios, ela não tem censura. E o Senhor continua admoestando, dizendo, olha, continua perseverando. Não tenham medo, fiquem firmes. Porque vocês vão herdar a coroa da vida. Só perseverem. As provas vão vir, não tenham medo, fiquem firmes. Continuem fazendo como vocês estão fazendo. Oh, aleluia! O Senhor não se esquece daqueles que estão fazendo a obra de Deus, amados. Fazendo com expectativa, sem perder a expectativa, sem perder a fé. A carta à igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja, versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o Senhor está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei aonde vocês estão aonde está o trono de Satanás. Vocês têm permanecido firmes, vocês têm conservado o meu nome, vocês não têm negado o meu nome. Mas no versículo 14 o Senhor diz algo, ele diz, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para conterem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O Senhor está dizendo, olha, eu sei onde vocês estão onde tem o trono de Satanás. E vocês têm perseverado, não têm negado o meu nome, têm permanecido na fé. Mas, no meio de vocês, tem pessoas que têm um pé na igreja e têm um pé fora. No meio de vocês, tem pessoas que buscam a minha palavra, mas estão envolvidos com as coisas do mundo. Querem receber as minhas bênçãos, mas estão envolvidos com as coisas do mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Hoje não está muito diferente não, amados. Em muitas igrejas, no nosso meio, eu não estou julgando, não estou apontando o dedo para a igreja. Em muitas igrejas, inclusive na nossa, nós temos pessoas que é um pé na igreja e um pé no mundo. Não se pode adorar as dois senhores. Sabe, quando o Senhor ele está falando aqui, vocês estão no lugar onde tem o trono de Satanás. Segundo os historiadores, nós temos 2 coisas que apontam para o que significa esse trono de Satanás. A primeira é que Pérgamo foi a cidade que foi a primeira cidade a construir um templo ao imperador. Um templo à divindade e um imperador. E que também era a cidade onde tinha o templo de Esculápio. Esculápio é o deus da cura. Então, quando a gente vê aquele símbolo da medicina, em alguns jalecos de uns médicos com uma serpente, é de lá que vem essa serpente, de Esculápio, o deus da cura. E o que isso quer dizer, amados? Que quando homens, eles são levantados com um destaque maior de Deus, ou que coisas são adoradas com um destaque maior do que Deus, aí está o trono de Satanás, porque foi isso que Satanás quis, ser maior do que Deus, ser mais adorado do que Deus, ser superior a Deus, e a glória de Deus ele não divide com ninguém. Então aí estava instituído o trono de Satanás, e aquela igreja não podia avançar, porque tinha pessoas que perseveravam na fé, mas também tinha pessoas que eram um pé na igreja e um pé no mundo. Nós não podemos ser dessa forma, nós devemos entender a quem nós estamos buscando, o que nós estamos querendo, a quem nós estamos servindo. Se servimos a Deus, devemos servir a Deus. Oh, aleluia! A carta à igreja em Tiatira.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezebel, que a si mesmo se declara profetize, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Era uma igreja, amados, que estava servindo ao Senhor, mas que também estava tolerando os falsos profetas, que levavam os filhos de Deus à desobediência, a praticarem coisas erradas. E o Senhor estava chamando essa igreja ao arrependimento, à mudança. O Senhor traz elogios, mas também traz censuras. Nós vemos essas coisas no dia de hoje e nós precisamos mudar. Nós estamos vivendo um dia difícil e para que nós possamos provar do poder de Deus, nós precisamos modificar algumas coisas, nós precisamos nos modificar. Capítulo 3, a carta à igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras e que tem o nome de que vives e estais mortos. Quantos hoje em dia nós não vemos igrejas, amados, que aparentemente são fervorosas, que aparentemente está tudo certo, que aparentemente estão lá com aquela aparência, mas por trás os escândalos, por trás as conversas, os boatos, de que pessoas estão praticando coisa errada. Tem a aparência de quem está vivo, mas está morto. Tem a aparência de quem tem poder, mas está morto. E ele diz, versículo 2, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então o Senhor está dizendo, está dando um alerta, dizendo, olha, ou consolida logo e acaba logo com tudo e morre, porque eu não tenho achado vocês diante de Deus. E ele diz, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiais, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe quando ele virá. Então ele está trazendo um alerta, se conserta, para que não venha juízo sobre vocês, se modifica. Abre os olhos, sai desse estado, desperta desse sono. O Senhor, amados, Ele não quer que a gente pereça, mas é necessário que haja modificação. Versículo 4 ele diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Sabe, amados, para ver o Senhor tem que ser digno. Carta à igreja em Filadélfia, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oh, aleluia! O Senhor está dizendo aqui essa igreja, e ele, interessante, amados, que é a segunda igreja, que ele não traz repreensão. E ele está elogiando essa igreja. E ele diz, olha, eu coloquei uma porta diante de vocês. Eu sei que vocês têm pouca força, mas a porta está aberta diante de vocês. E essa porta que eu estou abrindo, ninguém pode fechar. Oh, aleluia! Versículo 9, ele diz, eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha, o amor de Deus sobre essa igreja. Nós precisamos ser a igreja, que o amor de Deus está sobre nós.
e que nada pode nos atingir, que Deus tem aberto uma porta para mim e para você, e quando nós entramos por essa porta, nada pode nos atingir. Mas para isso nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos estar firmes naquilo que nós temos recebido de Deus, firmes na palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Obedecendo a palavra, ficando firmes no que Deus tem trazido até mim e a você. Então eu quero entrar na última igreja, a igreja em Laodiceia, que no meu ponto de vista, foi a igreja que recebeu a repreensão mais severa, porque de todas as igrejas, nós vemos apenas duas que não teve repreensão, que foram só elogios. As demais foram elogios, mas também foram repreensão. A igreja em Laodiceia não tem nenhum elogio, pelo contrário. É só reprovação e repreensão, admoestação, o Senhor os exortando, os admoestando, os ensinando a mudar de direção. E olha que essa igreja era a igreja mais rica. Ela mesmo se intitulava a igreja mais rica, a igreja mais poderosa. Versículo 14 diz, capítulo 3, versículo 14, ao anjo à igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu acho interessante porque a igreja que se achava pobre, o Senhor diz, ei, vocês são ricos. Mas a igreja que se achava rica, o Senhor diz, vocês são pobres, são miseráveis, cegos e nus. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifestas a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Sabe, amado, deixa eu trazer algumas coisas para você. Jesus, ele sempre, quando ele esteve no nosso meio, e ele sempre usava parábolas, ou ele sempre usava coisas da realidade, coisas do contexto histórico e geográfico. Ele que está usando aqui coisas do contexto geográfico e histórico daquela época. Laodiceia, ela ficava num centro comercial muito rico, num lugar de comércio propício e muito rico. E eu acho interessante porque ele usa o contexto quente, frio e morno. E eram 3 cidades: Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Hierápolis, águas termais quentes. Colossos, com suas fontes frias e geladas. Laodiceia não tinha fonte de água. A água vinha por arquedutos, segundo os historiadores, e chegavam na cidade mornas. Água imprópria para o consumo. Quando a gente bebe água morna, dá vontade de vomitar. E Deus estava a ponto de vomitar aquela igreja, porque Deus não estava tolerando aquela igreja que se achava rica. Eu acho interessante porque doutrinariamente o Senhor não faz nenhuma repreensão de escândalo. O Senhor não faz nenhuma repreensão de coisas que estivessem fora da doutrina, de escândalos, como nós vemos na outra igreja. Gente que estava praticando imoralidade, gente que estava com um pé na igreja e um pé fora. Mas o Senhor está fazendo uma repreensão aqui poderosa, porque aquela igreja era uma igreja rica, era uma igreja abastada. Mas quando o Senhor diz que você não é quente, e que você não é frio e você está morno, o Senhor está dizendo que você perdeu o fervor. A igreja tinha perdido o fervor, a igreja tinha perdido a essência. E Deus, ele nos chama a ser fervorosos,
a sermos fervorosos de espírito, a não perdermos esse fervor, a não perdermos essa essência do fervor da palavra, de estarmos constantes, fervorosos em espírito. E o Senhor repreende severamente essa igreja. E Ele diz: eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu estou a ponto de jogar vocês para fora, porque vocês se acham que vocês têm tudo, mas vocês estão perdendo a essência, vocês estão perdendo o fervor. Podemos dizer que era uma igreja ortodoxa que seguia a doutrina, mas a igreja tinha perdido o fervor. Sabe, quando o Senhor faz uma comparação, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aquela igreja, como eu disse, estava localizada num centro comercial muito forte. Um centro poderoso, onde o dinheiro, onde as finanças, elas corriam, elas fluíam, e as pessoas eram abastadas. E o Senhor diz: olha, essas riquezas não servem de nada, vocês comprem de mim. Vocês comprem de mim a sabedoria, o fervor. Aquela região era uma região de um centro têxtil, de tecidos de alto valor. E o Senhor diz: olha, esse tecido de vocês não serve de nada. Comprem de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, para que as pessoas não vejam a vergonha que vocês são. Vocês não têm mais nenhum fervor. Aquela região se concentrava ali um alto centro de medicina, onde oftalmologia era forte. E o Senhor diz: eu aconselho que vocês comprem de mim colírios, para que vocês abram os seus olhos espirituais e que vocês vejam. O Senhor está usando coisas naturais, coisas que eles valorizavam, coisas que eram importantes para eles. O Senhor está dizendo: olha, tem coisa muito mais importante. Vocês comprem de mim, para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos e vocês possam ver como vocês estão errando, como vocês, mesmo sendo uma igreja rica, vocês têm feito de forma errada. Então o Senhor está usando coisas naturais para trazer algo espiritual para aquela igreja se despertar e para aquela igreja veja, que aquela igreja veja que o Senhor está batendo na porta para que haja modificação. E versículo 20 o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está chamando aquela igreja para uma comunhão maior, para um tempo de maior comunhão. O Senhor está nos chamando hoje para uma comunhão maior, para podermos termos uma comunhão maior com o Senhor e podermos modificar a nossa história, podermos modificar o que está aí fora. Sabe, quando o Senhor diz: eu ando no meio da igreja, sabe, só tem uma forma das pessoas aí fora verem a Jesus, verem ao Senhor, é através da igreja, é através de mim e de você. E se nós nos acovardarmos, se nós perdermos o fervor, se nós ficarmos acovardados, não fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, essas pessoas não verão Deus através de nós. Essas pessoas não terão um escape. O Senhor, Ele está nos chamando a uma comunhão maior, para que as pessoas possam ver Deus através de mim e de você. Porque quando nós temos comunhão com Deus, porque quando nós temos comunhão com o Senhor, abrimos a nossa porta, quando nós nos envolvemos com o Senhor, deixamos o Senhor entrar na nossa casa, na nossa vida, temos comunhão com Ele na mesa, Ele nos promete algo poderoso. Versículo 21, ele diz: ao vencedor, dar-lhe-eis a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quando nós temos comunhão com o Senhor, na nossa casa, na nossa intimidade, na nossa mesa, o Senhor nos dá o direito de se assentar a Ele no seu trono. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. É tempo, amados, de despertarmos. Eu comecei lendo Efésios. Vamos lá. Eu comecei citando Efésios, capítulo 5,
Verso 14. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O Senhor deseja nos iluminar, mas é preciso que haja uma mudança em nós. É preciso que haja uma mudança em nosso meio, nas nossas comunidades, no nosso povo, em nós mesmos. É preciso haver um despertar. A gente precisa sair desse estado de sono. Ter uma comunhão maior com Deus, ter um envolvimento maior com Deus. Comunhão à mesa, ou uma comunhão mais íntima com o Senhor, vamos dizer assim, nos leva ao trono. Nos leva a se assentar ao trono. Então que eu e que você possamos nos despertar. E que haja transformação e que haja mudança na nossa vida. Oh, aleluia! Então que você possa receber de Deus através dessa palavra e que você possa meditar e que você possa buscar o que é necessário mudar na sua vida. Assim como eu buscarei o que é necessário mudar na minha vida. Então que graça, paz e favor de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Pai, eu te rendo graças, eu te louvo e te agradeço por tão grande oportunidade de poder compartilhar da palavra com os meus irmãos. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti e que cada um, Pai, que ouvirem essa mensagem possa meditar e buscar no Senhor o que precisam modificar em suas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos graça e paz, favor abundante da parte de Deus e que haja livramento na vida de cada um e em suas famílias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor era conosco, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Eu creio nessa verdade. Muito obrigado por tua companhia. Eu nunca estou só. Nós nunca estamos só. Recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor. E que a cada dia o seu nome seja exaltado e glorificado pelos teus filhos, com uma vida de obediência e com uma vida de empenho em fazer a tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro e que eu te agradeço. Amém e amém. Então, graça e paz, amados, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.